processo de compra e venda de mídia ele é um leilão. Ele funciona basicamente como um leilão. Então, assim, pensa que tem eu mais 2 leiloeiros presentes disponíveis a comprar cabeça de boi e tem 1000 gados para comprar. O que vai acontecer? Vai ficar barato. Por quê? Porque se cada um está interessado em comprar 100 gados e tem 1000, e tem 3 pessoas competindo pelo leilão, a gente vai pagar o preço que a gente quiser. Em contrapartida, se tiver 1000 gados e 2000 caras querendo comprar, ou 500 caras querendo comprar cada um 100, tu vai aumentar o preço do gado naturalmente no leilão. O processo de investimento de mídia é a mesma coisa. Quando a gente pega as palavras que a gente quer se posicionar nas buscas, a gente está falando de um volume potencial de busca. Então, tu tem um total de buscas. Né? Quando tu tem anunciantes, se tu tem 10 anunciantes para 1000 potenciais buscas, vai ficar mais barato. Se tu tiver 100 anunciantes para 1000 potenciais buscas, vai ficar mais caro. Então, por isso que é importante analisar tanto o volume de buscas que tu está procurando, quanto o nível de competitividade. Isso é bem dinâmico, né? Porque independente... E muda, é sazonal. Exatamente. E a gente está num período agora que buscam mais. Buscam mais LGPD do que há 2 anos atrás, com certeza. Se tu botar no Google Trends lá, LGPD, né, e ver o gráfico do Google Trends, ele vai te mostrar exatamente quando começou o movimento, provavelmente deve ter dado um pico, agora já deve ter baixado um pouco. Daí em agosto começaram as fiscalizações, deu um pico, a gente já fez isso, né, e baixou de novo, e agora gradativamente aumenta, porque as pessoas estão mais conscientes. E o ponto se você se posiciona no momento de pico, provavelmente vai ser muito mais barato seu anúncio. Né? Porque muita gente buscando. É isso, essa é a grande questão. Então, é claro que o grande benefício, assim, quando a gente fala de marketing de intenção, tá em tu achar oportunidades de busca que pouca gente está explorando ainda. Né? Então, esse é um ponto. E quando a gente pensa camadas de rede social e outras, a gente tem que sair do produto. A gente não pode fazer só propaganda do produto, né? A propaganda ela é importante, mas ela tem que ser parte do conteúdo. Ela não pode ser o teu post no feed, né? Bom, aí eu poderia falar aqui de formatos de redes sociais e o que funciona para quê. Sim. Né? Mas assim, para a gente chamar seguidores em redes sociais, a gente precisa, obviamente, ter conteúdo relevante. Se a gente e aí tem 2 formatos que nos ajudam a gerar alcance nas redes sociais. O feed, né? E aí o formato carrossel, ele ajuda também bastante, porque ele é explicativo, quando quer trabalhar um negócio mais explicativo, sequências de cards e tal. E o outro é o Reels, né? Então, essas são as maneiras de tu atrair audiência e seguidores. Nessas, eu não recomendo ninguém trabalhar produto. É mais conteúdo direto. É muito mais conteúdo. Claro, tudo relacionado ao nicho, evidentemente, ou a coisas que a pessoa pode achar interessante, mas é muito mais conteúdo do que propaganda. Porque propaganda não dá engajamento. Daí propaganda tu acaba não dá engajamento. E o algoritmo funciona pelo engajamento. Então, quanto mais pessoa dá like, quanto mais pessoas comentar, mais chance daquela pessoa tem de seguir. É claro que daí tem que estimular ela, né? Segue a página, né? Dá o like e tal, se tu gostou do conteúdo. Até a gente, em certo momento, sempre experimentando, né? A gente fez vários conteúdos educativos levando para a página. De forma alguma, a gente não estava vendendo a consultoria, mas a gente estava dando um conteúdo. Olha, LGPD é isso, é importante fazer isso. A gente estava entregando o que a empresa precisava fazer ou se preocupar para isso, mas não estava vendendo nossa consultoria diretamente. Sim. Então, também é uma forma, né? Eu pegar e entrego, olha, tu precisa fazer isso, se não acontece isso, e a gente tá aqui. E o passo a passo é esse, né? Que as pessoas gostam também, né? De algo prático, como eu faço na prática, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Isso. Mas por ser LGPD, às vezes ainda pega um pouco do conceito do produto, mesmo sendo conteúdo, né? Sim. E aí é aquele lance que eu falei, quem é a persona do outro lado? Será que tem outros tipos de conteúdo que tu pode trabalhar aqui? Tá, tu não vai fugir tanto do teu universo, assim, mas que não seja LGPD e que essa pessoa se interesse, para pelo menos começar a estabelecer uma relação contigo. Então tem muito disso, assim. E aí, claro, tu vai usar os stories para alimentar a tua audiência. E os stories é um pouco teus bastidores. Então, nos stories, o mais comum de ver as pessoas, principalmente quando a gente é empreendedor, né, CEO da própria consultoria de advogados, cara, tu grava o stories do teu dia a dia, tu mostra o teu trabalho acontecendo, então ali tu tá fazendo merchandising do teu produto. Então, uma vez que tu captura audiência e seguidores, porque eles gostaram do conteúdo que tu compartilha, e não necessariamente conteúdo pró-comercial, mas conteúdo.
conteúdo que tu acha que essas pessoas podem se interessar porque tu conhece o perfil delas, compartilhar artigos, publicações que sejam interessantes para gestão, porque meu cliente é um gestor de negócio, enfim. Aí tu começa a alimentar elas com stories. Então, dentro dos stories, aí sim tu começa a trabalhar um pouco mais o teu produto. Pô, e aí galera, olha só que legal hoje, eu tô aqui na empresa do fulano de tal, a gente tá fazendo uma consultoria sobre tal. Olha só, aí pede pro fulano ali que é o teu cliente até dar um Dá uma prova depoimento para que eles social também. ali. É uma prova social, Sim. né? Então, quando tu pensa em atrair audiência, trabalhar com propaganda ou trabalhar com coisas que é no final muito vinculado àquela oferta que tu vai fazer, não necessariamente é o melhor meio. Sim. Entende? Porque tu vai ficar sempre batendo em cima da mesma tecla e vai te faltar criatividade. E aí a gente brinca de... quando tu trabalha conteúdo, tu tem que pensar em linhas editoriais, né? Tipo assim, putz, frases legais de pensadores. Pode ser uma linha editorial. Sim. A outra linha editorial que eu posso trabalhar é cases de negócios relacionados a determinadas indústrias que eu atendo mais, supondo que eu tenha uma segmentação. Alguma coisa que o usuário já sabe que pode esperar e que vai vir outros que ele gostou. Porque é uma frequência. Porque é uma frequência, Porque é uma né? frequência. E sei lá, cada semana tu posta um pouco de cada linha. Na segunda é uma linha, na terça é outra linha, na quarta é outra linha e tal. E aí tem o lance da frequência também, né? Porque, quanto eu deveria postar nas redes sociais? Cara, se tu quer crescer em redes sociais, tem que postar todo dia. O ideal até 2 vezes no dia. E aí eu não tô falando de stories, eu tô falando de feed e tô falando de reels. Sim. Que é o que te dá alcance. O stories não vai te dar alcance, ele vai trabalhar em cima da base Aquela que tu tem. galera que já tá ali. O Stories é a forma de convencer, né? E aí, claro, tu vai levar sempre pro link da bio. Clica no link da bio se tu curtir, quiser ver mais sobre essa coisa. Ou, manda um direct aí pra mim, a gente conversa se tiver afim. Mas isso dentro do Stories, não faz isso no feed. Sim. E no final, o anúncio é a mesma coisa. Se eu estiver anunciando nas redes sociais, eu diria o seguinte. Se não for um remarketing do teu site, ou seja, se não tá reimpactando alguém que já conhece o teu produto e que tu sabe que tu precisa ficar lembrando dele para que a hora que ele precisar ele te busque, o ideal é tu trabalhar também em anúncio com mais conteúdo. Então, né, quem sabe o pessoal não começa a criar suas próprias lives aí, né, os seus próprios debates, ou, sei lá, um e-book, um guia. Por quê? Porque no final, o conteúdo, em rede social, ele te dá mais engajamento. Se tu tem mais engajamento, tu paga mais barato. Porque no final... O objetivo do teu conteúdo nas redes sociais, em anúncios, ele tem que gerar mais seguidores. Porque no final, quanto mais barato fica os seguidores que tu gera, mais fácil é de tu alimentar eles com os stories depois, né?